Bom dia, boa tarde, boa noite e uma bela madrugada. Para todos vocês, meus irmãos, meu xará, meu irmão aí de todos os estados, meu irmão Moacir, Paulo Roberto, o meu irmão de Volta Redonda, estado do Rio, Nilton Lima, meu abraço. E para os demais, aquele abraço para o irmão Rogério, aí de Tupã, aquele abraço para todos vocês. E a mensagem, o título da mensagem que eu tenho é essa: Deus não responde todas as orações. Aí você pergunta, mas irmão Nilson, Deus não responde as nossas orações? Vamos à realidade. Dentro deste livro, nós sabemos que na velha aliança, Israel buscava a Deus, clamava a Deus. Jeremias 29:13, clama a mim, respondei-te-ei. No 33:3 disse, não, minto, no 33:3 diz, clama a mim, respondei-te-ei. No 29:13 disse, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Por quê? Porque naquele tempo Deus não vivia em nós. Naquele tempo o Espírito de Deus vinha por intermédio de um profeta. E o profeta profetizava na boca. E o Espírito profetizava na boca daquele profeta. E o profeta dava notícia, o recado, e ele recolhia o Espírito novamente para o céu. Mas de Jesus para cá, no dia ali que desceu o Espírito Santo, Atos 2, o Espírito Santo, ele veio para ficar. Ele não mais retornou, ele veio para ficar. É por isso que a própria palavra diz, não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, por que nós temos que ficar orando? Orando, se o Espírito Santo, se Deus já mora em nós. Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, fala comigo. Mas como fala comigo se Deus já está dentro de você? Senhor, visita teu servo, tua serva que está enferma. Como vai visita teu servo? Para começar, nós não somos mais servos. Servo é quem vivia na servidão. Visita o teu filho. Por que visita? Se Deus já está dentro dele. Senhor, agora vamos fazer uma oração. O pregador está aqui. Vamos entregar o pregador nas mãos de Deus. Ué, ele está na mão de quem? Se o Espírito de Deus, se Deus já mora dentro dele, tem que entregar ele na mão de quem? Existe um outro Deus sem ser esse Deus? Uma confusão que esses movimentos, esse sistema religioso faz. Mas voltando para o tema da mensagem, que Deus não ouve todas as orações. Nós olhamos para ali, pode começar por Moisés. Moisés era um homem que Deus falava face a face com ele. Nós podemos ver ali no capítulo 12 de Número, Deus falava com Moisés face a face. Podemos olhar também em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 10, Deus falava face a face com Moisés. Só que uma nuvem, uma fumaça branca, ficava entre Moisés e Deus, para que Moisés não visse a face de Deus, porque homem nenhum poderia ver a face de Deus. Bem, e Moisés orou. Quando Moisés caminhou 40 anos no deserto, com aquele povo, sofrendo com aquele povo, e Moisés, então, quando chegou, Deus falou assim, Moisés, toca na rocha. Moisés tocou na rocha, a rocha deu água. Mas na segunda vez, o povo clamou outra vez, e Moisés não era mais para fazer o que ele fez. Ele bateu na rocha
com ira, irado, bateu 2 vezes. E a rocha simbolizava Cristo. Então, meu irmão, mais uma vez, algo simbólico. Então, esse negócio de ovelha, você chamar uma pessoa de ovelha é uma coisa simbólica. Pastor é uma simbologia. Esse negócio, eu sou pastor. Pastor é uma simbologia que existiu em Israel, porque Deus usou a simbologia pelo seu povo. E quem precisa de cuidado, ovelha precisa de um pastor para cuidar, para dar pastagem. Está no capítulo 23, ali de Jeremias. Então, simbologia. Então, aquela rocha simbolizava Cristo. E por causa disso, Deus desagradou. Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés, ele subiu até o monte. E Deus mostrou lá a terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas lá não vai entrar. E Moisés orou, clamou a Deus, que ele queria entrar na terra prometida. E ele, por 40 anos, ele caminhou sofrendo com aquele povo, mas não entrou na terra prometida. E Deus disse para ele, Moisés, não me fale mais nesse assunto. Deus se indignou, Deus se irou contra Moisés. E diz, não me fale mais nesse assunto. Irmão Nilson, onde está isso? Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 ao 26. Está ali bem claro. Deus se indignou contra Moisés. Nós olhamos outra vez, Josué clamou a Deus. Quando Moisés morreu, Josué assumiu. Deus não ouviu também Josué. Tem pecado no meio de vocês. Acã, acho que era Acã, tinha levado ouro, prata, coisas e enterrou dentro da sua tenda. E por causa disso não poderia ter tocado naqueles objetos que Deus não queria. E Deus não ouviu. Deus não ouviu também o clamor, a oração de Davi, quando Davi se adulterou com Betseba. Na verdade, Davi tinha que ser morto, porque a lei dizia assim, se pegasse ambos juntos, num ato, na prática, era morto. Tanto o homem quanto a mulher e até os animais. Quando uma pessoa estava praticando esses atos com o animal, era morto o animal e a pessoa. O que o animal tinha a ver com isso? Mas era morto também. Hoje virou moda. Hoje a gente vê aí gravação aí de homens e mulheres praticando esses atos com animais, faz esses vídeos e coloca aí à disposição à vontade. Tanto homem como mulher. A gente vê aí. Hoje virou moda. Mas isso era vergonhoso, era escandaloso. Então morria o homem e morria também o animal. E Davi era para ser morto. Porque qualquer um que pegasse era morto. Mas Davi, como era rei, Deus poupou e o profeta falou, você não vai morrer por causa desse pecado. Mas o seu filho não viverá. 7 dias, Davi tirou suas vestes, vestiu de saco, ficou na cinza, prostrado. E Deus não ouviu o clamor, o jejum de Davi, e a criança veio a morrer por causa do pecado de Davi. Então nós vemos que Elias, tudo que Elias orava, pedia, Deus dava. Mas chegou um ponto que Elias pediu a morte, Deus não deu. Elias orou pedindo que Deus tirasse a vida dele. Deus falou, não, eu ainda tenho algo ainda a realizar através de você. Deus não permitiu. Então olhamos para a passagem de Pedro. Pedro estava lá dentro do cárcere e na casa de Maria vivia um grupo de pessoas orando. E aquela oração foi respondida. Deus enviou um anjo para tirar. Assim que tirou Pedro, Pedro foi direto na casa de Maria, porque ele sabia que ali tinha um grupo de pessoas orando. E o povo não creram. Quando bateu na porta, veio uma menina chamada Ródia.
abriu a porta, viu que era Pedro, bateu a porta de volta e chegou e falou que era Pedro. O povo, não, essa menina está fora de si. Como? Porque Pedro, Tiago foi morto. Assim que prenderam Pedro e Tiago já foi cortado o pescoço de Tiago. E no outro dia seria a vez de Pedro. Mas o anjo foi lá e livrou. Livrou Pedro, mas o povo não acreditava, dizendo, não, deve ser os guardas que estão aí batendo na porta. Não pode ser. Não pode ser Pedro. Não acreditaram. Então eles estavam orando e não crendo então no que eles estavam fazendo. Porque eles não estavam orando para Deus libertar Pedro. Deus libertou e o povo não estava crendo. E quando abriu a porta, eles pararam com Pedro. Então Daniel orou a Deus 3 vezes ao dia, cedo, meio-dia e à tarde, porque ele sabia o que viria. Ele foi jogado numa cova de um leão. Segundo os estudiosos, diz que tinha 24 leões dentro daquele local onde Daniel foi jogado. Um lugar, uma cova funda, onde tinha 24 leões. E Deus cegou, tirou o faro dos leões. Os leões não sentiram o cheiro de Daniel. E os leões não viram Daniel. Daniel passou a noite toda no meio daquele leão, dormiu junto com aquele leão. No dia seguinte, o rei chama Daniel, eis-me aqui. Aí o que fez o rei? Todos aqueles que acusaram Daniel foi jogado na cova. Antes deles cair, o leão já pulava no alto, já pegava as pessoas. Eu acho mas como se diz, naquele tempo era assim. O que os filhos, o que as mulheres deles tinham a ver? Mas naquele tempo era assim. Quem acusou, os acusadores, foi morto ele e todas as suas famílias. Bem, então nós vemos que Paulo orou a Deus, lá no cárcere, ele e Silas, e Deus ouviu a oração de Paulo. Então nós vemos que Paulo orou a Deus 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. E que espinho é esse? Que Paulo era uma pedra no sapato de Paulo, que o apóstolo Paulo pregava, ele virava as costas e um outro lá e desfazia tudo o que Paulo fazia. Era um espinho que tinha. E Paulo orava e Deus falou, minha graça te basta, Paulo. Bem, irmão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele ouve a oração, mas muitas vezes ele não ouve a oração. Como diz um atleta, dizendo assim, eu pedi, tudo que eu pedi a Deus, Deus não me deu. Eu pedi a Deus saúde, ele me deu a doença. Eu pedi sabedoria, ele não me deu a fraqueza. Eu pedi a Deus riqueza, ele me deu a pobreza. Ser um pobre. Tudo que eu pedi, ele não me deu, mas me deu tudo quanto eu necessitava. Bendito seja o teu nome. A resposta de um atleta americano. Então, muitas vezes nós pedimos alguma coisa, por mais que você ama o seu filho, muitas vezes seu filho te pede algo, você não pode dar. Seu filho te pede uma gilete, pede uma navalha, você não pode dar para o seu filho. Você pode dar um celular, pode dar um tênis caro, pode dar mas você não pode dar certas coisas. Então Deus muitas vezes não nos dá, porque Deus sabe lá na frente tudo que vai acontecer conosco. Deus sabe de tudo. Então, nos conta, você olhando aí, você fala, mas será? Muitas vezes você ora, eu mesmo se eu for contar quantas vezes eu orei, passei noite, passei 50 dias sem comer, sem beber, orando, e nada aconteceu. Porque Deus não quis. 9,16 de Romano não é de quem quer nem de quem corre atrás, é de quem eu quero, diz o Senhor. Mas uma orquestra, isso aconteceu em 1910. Isso é há 130 anos, há 113 anos atrás. Aconteceu que uma orquestra, ela é uma orquestra cristã, numa noite de uma grande nevasca, ela tinha ali feito um tratado de estar num teatro. Me parece que isso foi na cidade de Nova York. Um tratado de estar ali. Foi feito ali o horário, tudo certinho.
Mas essa orquestra, que era cristã, tinha ali seus grupos musicais, instrumento, coral, tudo. Ele disse, olha, nós vamos cancelar por causa dessa grande nevasca que caiu. E o proprietário do teatro diz, olha, se não tiver ninguém no teatro, nós vamos cancelar. Mas se tiver alguém no teatro, nós temos que cumprir. E eles queriam retornar no mesmo barco que eles vieram, eles queriam retornar. E chegaram no teatro, tinha uma pessoa sentada na plateia. E eles tiveram, então, que fazer tudo, tocar todas as suas músicas. Tudo que eles tinham que fazer, eles teve que fazer para uma pessoa. Quando terminou, ali, não digo show, aquele concerto ali, o homem continuava sentado. Alguém saiu de lá e foi até onde estava o homem. O homem achou que o homem estava dormindo, mas tocaram no homem, o homem estava morto. E eles falaram assim, passemos todo esse tempo tocando para um homem morto. E além disso, perdemos a nossa volta. O barco que nós ia embarcar ia voltar para a nossa casa. Toquemos todas essas músicas, coral, fizemos toda a nossa apresentação para um homem morto. Foi inútil o que nós fizemos aqui, disseram eles. Mas foram saber no outro dia que aquele barco pela qual eles iam voltar naufragou e não houve nenhum sobrevivente. Deus livrou eles através de um homem, e aquele homem estava morto. Eles acharam que eles tinham perdido o seu tempo tocando a sua orquestra, suas músicas, para um homem que estava morto, que não apreciou nada. Mas era Deus agindo na vida deles. Assim, Deus age conosco. Muitas vezes você não consegue comprar, ou muitas vezes você não consegue vender, você não consegue mudar, você não consegue entrar naquela empresa, você não consegue sair daquela empresa. Deus tem um propósito. Muitas vezes você, na hora de você sair, você perde a chave do seu carro. Você não acha a chave. Você fica caçando. Deus está dando livramento. Que talvez lá na frente, talvez naquele momento, se você saísse lá naquele lugar, um carro ia chocar contra você. Naquele lugar. Ou muitas vezes você podia ser assaltado. Ou um guarda, podia ter ali uma equipe de guarda, seu carro estava irregular, o carro podia ser apreendido, você podia ser multado. Muitas vezes, quantas vezes já aconteceu comigo, com você procura a chave, depois você vai lá, a chave está no mesmo lugar. Aí você põe, mas eu passei aqui, olhei aqui, a chave não estava, a chave está lá. É Deus. Já aconteceu comigo. Tinha um amigo, me convidou para ir na loja Americanas. Eu disse, não, hoje eu não vou não. Eu sempre ia com ele na loja Americanas, que é uma grande loja aqui. E eu não quis ir. E no outro dia ele falou para mim assim, você fez bem não ter ido. Por quê? Porque entrou uns bandidos dentro do ônibus e assaltou todo mundo que estava dentro do ônibus. Até eu perdi o meu relógio. Se tivesse, tinha acontecido com você também. Deus me deu o livramento. Então Deus dá o livramento. Muitas vezes você pegar um avião, se embarcar, talvez no ônibus, depois você fica sabendo do acidente, aquele avião caiu, aquele barco afundou, muitas coisas acontecem. É o agir de Deus. Não depende muito da sua oração. Talvez você ora, você fala assim, mas a Bíblia diz orar sem cessar. É 1 Tessalonicenses, capítulo, acho que 5, versículo acho que 18, 17, 18, acho que 18. Né? Orar sem cessar, 17 ou 18, uma coisa assim o versículo. Agora eu pergunto, Paulo orava sem cessar? Paulo vivia preso, Paulo vivia escrevendo, Paulo vivia viajando, Paulo vivia pregando, Paulo orava sem cessar. Isso foi apenas
uma expressão de Paulo. E ele diz também, acho que no capítulo 12, versículo 11, eu acho que de Romano, ele diz, sede perseverante na oração. Então, orar é bom. Orar, mas de que forma, irmão Nilson? Pedindo? Não, quem pedia eram os judeus. Os judeus clamavam, pedia. Você não precisa pedir porque Deus já está dentro de você. Se você é um cristão verdadeiro, Deus já está dentro de você. Então você não precisa pedir. Você tem que agradecer. A nossa oração hoje é agradecer pelo ar que respiramos, pela comida, pelo trabalho, pela família, pela saúde. Agradecer. Você não tem nada a pedir. Porque Ele já vive e mora em nós. Ele nos dá a paz. Principalmente nós que somos da graça. Nós não temos que viver de joelho calejado, que isso é uma tolice que eles criaram dentro desse sistema. Joelho calejado, o diabo tem medo. Joelho calejado, isso simboliza santidade. Fica aquele calo parecendo. Quem tem joelho calejado é camelo, que tem que se ajoelhar para o seu proprietário montar nele. Com a crente, não existe forma de oração. Se é de pé, se é de joelho, se é deitado, de que forma que é. O que importa é o que sai da sua boca, procede diretamente da sua alma. Por isso que Jesus disse, esse povo me louva com os lábios, mas a alma deles está longe de mim. O importante é sair da alma. Então, voltando naquilo que está dizendo, nem todas as orações são ouvidas. Porque quantas pessoas estão enfermas no hospital, e as pessoas vão lá, ora, e aquela pessoa vem a morrer. E tem gente que é levado ao hospital, ninguém orou por ele, chega lá, o médico faz uma cirurgia, ele volta são para casa. Dá um medicamento, ele toma um remédio, volta são. A oração cura? Não. Não existe dentro da Bíblia dizendo que oração cura. Jesus sempre dizia a tua fé. Então você tem que saber que oração não cura ninguém. Ah, eu vou orar para fulano ser curado. Não. Não existe isso dentro da Bíblia. Jesus disse, tudo quanto pedir, crendo receberei. Por outra vez ele diz, tudo que pedir em oração, receberei. Mas Jesus disse isso nos dias da sua carne, quando ainda estava com o seu povo. Mas na cruz, lá ele levou, ele riscou todo o mandamento e ordenança, foi riscado na cruz. Nós não temos nada a ver com o que diz Jesus ao seu povo. Então, nós que estamos na graça, nós temos por dever que irmão Nilson, você ora? Não. Se eu falar para você que eu fico de joelho ali, como eu fazia antes, não tem necessidade. Se orar ou não orar, não vai mudar nada na minha vida. Porque o Espírito que está em mim já é de Deus. Esse Espírito, esse corpo, de todo jeito, vai para a terra. O Espírito volta para Deus. Eu creio desta forma. Se orar ou não orar, não faz diferença nenhuma. Agora, o que eu faço é agradecer. Eu agradeço todo dia o meu levantar, o meu deitar, estou sempre meditando. Isso eu faço. É o que o apóstolo Paulo diz, muita gente não entende. Quando o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, ele está dizendo que devemos sempre estar ali com a mente ligado a Deus. Irmão, fique com esta palavra. A oração não muda ninguém. Ninguém é mudado pela oração. Porque eu orei pelo meu filho, Deus salvou meu filho. Eu orei pelo meu marido, Deus salvou meu marido. Isso é tudo blá, blá, blá. O que é de Deus já vem já salvo a este mundo. Não tem nada porque da sua oração, porque a Bíblia diz que nada por obra. Deus não faz nada pelas obras. Tudo é o querer e a vontade de Deus. Sua oração, seu filho está nas drogas, ele vai continuar nas drogas. Você pode orar à vontade, ele vai continuar nas drogas. Seu marido vai continuar na pinga, bebendo, porque a oração não muda ninguém. Porque o que Jesus diz, ele diz a tua fé.
Tudo que acontecia, ele dizia, foi a tua fé que te libertou. Irmão, fique com esta palavra, graça e paz para todos. Divulgue essa mensagem. Bye, bye.